Quantas vezes é que criaste um loop perfeito do qual não consegues sair e construir uma faixa inteira? O meu nome é Diogo Tenreiro e vou-te ensinar como é que conseguimos partir de um loop e criar uma faixa. Este estilo que eu tenho hoje para vos apresentar é um Tech Deep House. No entanto, isto pode ser usado para qualquer estilo e espero que consigam tirar daqui alguma aprendizagem que vos sirva. Vamos primeiro ouvir então o loop que eu tenho. Ok? Portanto, isto estende-se ao longo de 30 segundos, tem mais ou menos 16 bars de comprimento a 124 BPMs. O que é que acontece? Bom, em primeiro lugar, todas as samples que vamos aqui ouvir são tiradas do nosso sample pack de Tech House, que é fornecido aos nossos alunos do curso Producer. Portanto, quem tiver este sample pack em casa pode replicar facilmente isto que eu tenho aqui. Vou-vos só explicar brevemente o que é que eu tenho. Portanto, tenho aqui um kick, que é o kick desse sample pack, onde pus um drum bus, aqui a dar um bocadinho de saturação, um pouco de equalização para tirar aqui o excesso de graves. No loop de bass tenho então novamente o drum bus a fazer aqui um pouco de harmónicos na root do som, que é o Fá, e tenho um sidechain com um compressor. Tenho outro vídeo a explicar o que é o sidechain, se não sabes o que é, procura e vais ver que vai ser muito útil. A nível de drums, temos aqui então uma clap, temos aqui um loop de percussões e um top loop que são só uns open hi-hats tipo 909, não é? Depois temos aqui a nossa lead, que é a nossa melodia, que é isto. Aliás, ela até está com um bocadinho de distorção a mais. Ok, assim está perfeito. Temos então a nossa lead. Aqui temos um bocadinho de uma voz. Aqui temos uma ambiência só para dar uma cama, posso não estar tão vazio. E aqui temos um vocal loop que eu tirei. Já não me lembro de onde. Está neste sample pack, mas o sample pack também fui eu que fiz, eu já não me lembro de onde é que tirei. Bom, então a ideia aqui basicamente é vocês olharem para a vossa estrutura e incluírem aqui uma pista MIDI vazia. Ok? Porque esta pista MIDI vazia? Esta pista MIDI vazia vai ser o nosso guia, ok? O nosso guia de estrutura. Ok? Então o que é que acontece? Basicamente, se nós viermos aqui ao canto inferior direito, nós podemos aqui dizer que a grelha do nosso Ableton Live, do nosso arranjo, pode passar a ter 8 bars. Então, quando trabalhamos de 8 em 8 bars, conseguimos perceber mais ou menos que, principalmente na música eletrónica, clicando 2 vezes, vemos que mais ou menos de 30 em 30 segundos temos então 16 bars. Eu sei que aqui em cima diz 17, mas o Ableton começa a contar no número 1, ou seja, 1 mais 16, 17, pronto. Vai ter sempre um número a mais. Então, o que é que nós conseguimos concluir aqui? O que nós conseguimos concluir é que, esticando, portanto, o nosso guia de 16 em 16 bares, nós podemos incluir algo ou fazer alguma mudança ou incluir uma área que introduza outra. E isso, pelo menos a mim, sempre me ajudou bastante. Então, posso também clicar com o botão direito e posso fazer aqui rename, ok? Então eu vou dizer aqui que esta é a minha DJ Intro. Minha DJ Intro vai ter nomeadamente 1 minuto, portanto isto é o clássico para o Tech House e outros estilos de música underground, portanto a minha DJ Intro vai ter 1 minuto, eu neste minuto não vou fazer grande coisa. Portanto, vou pegar aqui nestes meus loops e o que eu vou fazer é aquilo que... vou pôr aqui o guia branco para se ver bem. Aquilo que eu vou fazer é aquilo que em bom português se chama de fazer render o peixe. Então o que é fazer render o peixe? Basicamente eu vou pegar neste loop que eu tenho aqui e vou duplicá-lo, vou fazer Command D ou Ctrl D 2 vezes. Ou seja, este meu loop na realidade vai ser o meu primeiro minuto da minha música. E daqui para trás, a única coisa que eu tenho que fazer é basicamente arranjar uma maneira que isto seja um pouco mais suave. Como é que eu faço? Número 1, uma coisa que eu sempre fiz é eu ponho um autofilter, ok, aqui no canal de Master. Há quem gosta de pôr um autofilter, há quem gosta de pôr um EQ3, é a mesma coisa, pronto. Vamos pôr aqui, então, um autofilter, vamos pôr em low pass, basicamente para fazer aquele efeito que todos os DJs fazem na mesa de mistura, não é? Que é, tipo, cortar o grave, ok, e voltar a reintroduzi-lo, pronto. Aquilo que eu vou fazer, basicamente, é pôr isto por volta de 100 Hz. Ok, e como veem, a música está muito avançada aqui nesta fase para o primeiro minuto, então isto não faz sentido. Por exemplo, Bass loop não faz sentido entrar aqui. Por exemplo, aqui esta coisa da voz também está muito presente, não faz sentido entrar logo aqui. O synth chord, então, nem sequer tem nexo a entrar no primeiro minuto da música, portanto vamos ouvir assim.
Ok, já estamos bem. Um truque que eu vos posso ensinar para os drums, que é um truque, pá, eu considero um truque bastante útil. Aqui, pondo um drum bus no bus dos drums, pronto. Aqui na roda dos transientes, vocês têm a hipótese de encurtar o comprimento dos drums. Então, o que é que acontece? Se eu tiver isto tudo tirado, eles ficam assim. Estão a ver? Não sei se conseguem perceber a diferença. Basicamente tem a ver com o comprimento das samples, ou seja, ele torna-as todas mais curtinhas. Então eu venho aqui, faço uma automação com isto, muito simples. Antes do meu primeiro minuto, todos os meus drums vão estar mais curtinhos. Porreiro. Acho que estão até um bocadinho altos demais, vou reduzir um pouco o volume. Pronto, em relação ao meu bass loop, o que é que eu vou fazer? Vou introduzir então também um autofilter no bass, para ele, quando entrar aqui, vir completamente cortado. Só para se ouvir isto. E assim, desligo aqui. Chego ao primeiro minuto e vou desligá-lo. Ok? Pronto, isto parece-me para DJ intro, ou seja, eu começo aqui. Tenho só isto. Chega aqui aos 30 segundos, reparem como a meio da marcação são os 30 segundos. Vou desligar o meu autofilter. Ora, Show Automation. Vou desligá-lo aqui, carrego na letra B, ou então venho cá assim buscar o lápis e vou desenhar isto para baixo, portanto... Chega aqui, ele vai entrar. O meu kick. Okay? Pronto. Vou tirar aquele bocadinho e vou tirar este bocadinho. Não se esqueçam uma coisa. Na música de dança, por norma, sempre a cada 16 bars, às vezes até a cada 8 bars, tiramos sempre o kick ou filtramos o kick para a música poder respirar um bocadinho. Portanto... Ok? Até posso subir aqui um bocadinho os drums. O transiente deles. Por exemplo, pego assim nisto, venho aqui este marcador aqui em cima, dou-lhes um bocadinho mais flexibilidade, aqui tenho é que ter cuidado com o fim. Pronto. Ok? E aqui vem a minha música toda. Como é óbvio, está cortada, portanto não ouvimos entrar, vou cortar só aqui. Ok? O que é que acontece? Como é óbvio, tenho que prestar atenção aos efeitos de transição. Portanto, aquilo que eu vou fazer aqui, muito simplesmente, é vir à pasta de drums. Toda a gente tem uma pasta de drums do Ableton Live. Portanto, vamos expor aquele efeito que eu sei que não é propriamente assim o efeito mais sei lá, mais original, não é? Do mundo, que é o Crash, não é? Eu escrevi Symbol, mas queria escrever Crash, exatamente. Pronto, e vamos pôr então aqui o Crash 909 para entrar aqui. Ok? Pronto. Uma coisa que se pode fazer é colocar, por exemplo, a voz ou até mesmo o synth, qualquer coisa que vocês tenham, põem aqui, vem aqui aos shifts ao canto e esticam, ou seja, isto o que ele faz um time stretch, estão a ver? E se pusermos isto numa pista nova, faz assim este efeito. Portanto, o que é que eu fiz? Ele esticou um bocadinho da voz e fez... e vai a puxá-la por ali. Ficou um bocado granular, mas eu até gosto do efeito. Portanto, acho que faz sentido. Agora, o que é que acontece? A música arrebenta aqui no primeiro minuto, então aqui vou duplicar o meu marcador da estrutura e vou dizer que aqui é o meu primeiro minuto de música. Ora, o meu primeiro minuto de música, como é óbvio, não vai ter já este synth chord, porque ele está muito presente. Então, na realidade, mais uma vez, fazendo render o peixe, vou duplicar e vou dizer que o meu synth chord vai começar a entrar aqui à frente. Mas como é que ele vai começar a entrar aqui à frente? Como é óbvio, não vai começar todo aberto, não é? Então aquilo que eu vou fazer é, vou pôr um autofilter e ele vai entrar de mansinho. Tive que cortar aqui um bocadinho o grave. Vai entrar aqui de mansinho, assim. Atenção aqui ao filtro. Estava aqui, só devia estar aqui. Só devia estar aqui, eu vou-vos explicar já porquê. Porque aqui eu vou fazer, ao fim destes primeiros 2 minutos de música, vou fazer uma quebra mais pequena, ok? O chamado break, ok? Break ou quebra é a mesma coisa. Portanto, aqui vou duplicar e aquilo que eu vou fazer é, eu vou introduzir este synth chord na minha quebra. Então significa que a música, ou seja, o meu drop, não é? Vai ser aqui aos 2 minutos e meio. Portanto, aqui é que vem o drop, se bem que aqui é o primeiro minuto, embora eu não tenha escrito aqui, também é um drop, está bem? Portanto, aqui a quebra vou pôr só aqui numa cor diferente, para nós vermos. Portanto, aquilo que eu estou a fazer é, eu vou abrir o synth chord, reparem. Estou aqui a abrir o filtro, não é? Vão ver aqui.
Estou a abrir, vou fazer aqui um zoom para vocês verem melhor. Aqui cortei com o filtro do master, não é? Ele vai começar a abrir, estão a ver? Mas só ele abrir só por si não é suficiente. Então aquilo que eu faço é sempre nas minhas melodias eu ponho um reverb, ok, com estas configurações, depois podem copiar, e venho aqui ao Dry Wet e começo a abrir, reparem, começo a abrir o Dry Wet desta forma. Ponho também um delay e faço a mesma coisa. Com o feedback no máximo. Vão ver? E ele aqui vai abrindo. E depois aqui no final vou tirar o último bar. Vou deixar ela respirar aqui este bocadinho assim, ó. E agora? Estão a perceber? E ele rebenta. Pronto. Ele quando rebentar vai levar o mesmo crash que levou anteriormente, vai levar o mesmo efeito exatamente que teve aqui anteriormente e seria bom tentarmos ir buscar um uplifter de noise, não é? Pronto, um uplifter de noise é algo que podemos fazer de alguma forma relativamente rápida com um bocadinho de sound design, mas neste caso vou também aqui ao meu sample pack da ProDJ e com certeza que vou aqui conseguir encontrar qualquer coisa. Pronto, tenho este aqui, ok. Tenho que pôr numa pista de áudio. Está certo, Ableton, obrigado. Pronto, e vou pôr, este vai ser o meu uplifter, digamos assim, ou seja, a minha pista que vai fazer isto tudo subir. Ok? Pronto. Para além disto, é interessante, como é óbvio, pomos às vezes um drum roll, Pronto, mas neste caso não vamos pôr. Então, se aqui o nosso synthcore a entrar, aquilo que eu vou fazer é, quando ele chegar cá acima, eu vou tirá-lo um bocadinho antes e vou fazê-lo descer. E aqui já entrou a música de novo. Eu vou pôr aqui o meu vocal cut. É para entrar aqui a parte nova e então vem aqui o meu synthcore. No entanto o filtro está aqui fechado, não é como é óbvio para vir fechado, é para vir aberto, está bem? Reparam como ele entrou aqui? Ok, posso duplicar isto, está bem? É para entrar novamente igual. E esta secção toda, para mim, vai repetir-se durante 1 minuto. Reparem como eu já tenho aqui o marcador e o marcador, pronto, não me deixa enganar com tanta facilidade. Aquilo que eu vou fazer, vou tirar também o kick aqui. E volto à voz, outra vez, também a dar aqui uma piada. Aqui no meu synthcore também posso trabalhar aqui um bocadinho esta automação para trazer um bocadinho mais piada. Ora, ouçam. Estão a ver? O delay e o reverb, não é? Apesar de eu ter uma sample, não quer dizer que a sample esteja trancada infinitamente, ok? Eu posso trabalhar com efeitos de áudio e automações e posso ser criativo tanto quanto se tivesse um sintetizador em MIDI. Só não consigo abrir cutoffs, como é óbvio. Mas pronto, mas é uma coisa bastante útil. A seguir, aos 2 minutos e meio, temos então aqui. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer uma quebra. Em vez de fazer de 1 minuto, que seria dos 3h30, sensivelmente aos 4h30, vou fazer só de 45 segundos. Porque a música, como ela é muito repetitiva, pois se tivermos uma quebra muito grande, na minha opinião, é capaz de ser arriscado. Então vou duplicar novamente, ok? Vou duplicar 2 vezes, mas vou depois apagar esta parte e vou fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, vou aqui ao último bar, está bem? Eu estou a usar o shortcut que é Ctrl 1 ou Ctrl 2, comando 1, comando 2 no Mac, e ele vai mudando aqui a grelha, está bem? Eu trabalho normalmente com a grelha 1 de 1, que é um bar, que é basicamente 4 kicks. Então, aqui na minha quebra, vou voltar a fazer a mesma coisa, portanto, vou pôr aqui o meu filtro a funcionar, está bem? E vou tirá-lo novamente aqui no fim, para a música, então, rebentar. Depois, vou pegar, então, no meu loop principal, novamente, Ctrl+C, agora já vou fazer copy-paste, está bem? Porque se eu fizer duplicar vai parar para cima dos outros, não é? Ora, comando C, comando V, vamos ouvir. E aqui vou deixar então este loop de voz, estão a ver?
ok? E vou aqui pegar nos drums e o que é que eu vou fazer com os drums? Vou aplicar um filtro, neste caso, vou aplicar o mesmo reverb, mas vou fazer ao contrário, ou seja, neste caso, vou começar a reduzir o agudo, estão a ver? E vou começar a abrir o reverb. Já se consegue ouvir bastante bem até, não é? Está bem? No synth vou fazer a mesma coisa, ou seja, vou abrir novamente o reverb, vou abrir novamente o delay para dar um bocadinho de emoção à coisa, está bem? Ok, vamos lá ver. Ok, talvez aqui nos drums esteja um bocadinho demasiado dry wet, está bem? Baixar um bocadinho, ok. Aqui na voz vou fazer a mesma coisa, vou pegar no reverb. Ok? E então, como esta quebra já é então a tal quebra grande, ou como me quiserem chamar, quebra maior, nesta quebra então já vou introduzir então aqui o quê? Vou introduzir aqui o meu drum roll, vou buscar aqui uma snare 909, que é a snare mais conhecida da coisa toda. Clico aqui 2 vezes, aqui vou pôr, pronto, como temos pouco tempo, vou só deixar aqui assim uma cena em 1 de 16, ok? Aí está ele. Abre com força. Vou aqui então ao filtro da própria snare, Show Automation, e vou baixar. Está bem? Para que ela venha desta forma. Ok? Está a começar a abrir. Para ela não ficar sempre no meio, vou-lhe pôr aqui um autopan. Tá? E está. Com a voz novamente, mas agora com o reverb, pronto. Aqui, efetivamente, a música é muito parecida com o que está lá atrás. Devia aqui criar um novo elemento. Perdão, se tivermos tempo, eu ainda vou fazer isso. Portanto, a seguir a isto, temos então, aqui aos 4:15, mais ou menos, não importa, o terceiro drop. Portanto, este drop deve ser um bocadinho mais forte, na minha opinião, deve ser um drop um bocadinho mais potente. Portanto, temos aqui um terceiro drop. E depois disto, então, temos aquilo a que chamamos o DJ Outro, ok? Que é para o pessoal conseguir fazer a mistura. Neste DJ Outro devemos utilizar a mesma medida que deixámos na intro, ou seja, se a intro tem 1 minuto, a DJ Outro também deve ter então esse mesmo minuto. Na DJ Outro vamos tirar o sintetizador, ok? Vamos sempre cortar os kicks. Eu sei que aqui não fiz isso sempre, está bem? Mas temos sempre que cortar os kicks ao fim de cada 16 baixos, está bem? Vamos então introduzir aqui também o crash e a voz aqui, tá? A ver aqui uma piada. Dar um bocadinho mais piada a isto. Ok. Aqui cortou e vai embora. Ok, vamos abrir aqui o filtro no fim para ele ir embora com classe. Se quiserem podem pôr também o efeito aqui no fim para fechar bem, está bem? Aqui, por exemplo, assim. Pronto. Aqui, como é óbvio, o ideal seria ter alguns downlifters e alguns uplifters, nomeadamente com white noise. Mas basicamente, pronto, como podem ver, aqui em relativamente pouco tempo, temos 6 minutos e meio de música. Óbvio que, claro, é uma música que merece mais trabalho, é uma música que merece muito mais detalhe, muito mais efeitos, muito mais transformações, mas aqui a ideia, se vocês conseguirem concluir a estrutura, vocês agora conseguem olhar para isto de fora e dizer assim, não, ok, tipo, está-se bem, eu já tenho aqui uma cena que é a estrutura da minha música, eu já sei para onde é que eu quero ir, não é? Então vou ouvir e vou perceber. Deixa-me ver a minha quebra. A minha quebra tem pouca força. Então se calhar vou pôr aqui um synth a subir, uma cena qualquer, um uplifter, né? O meu terceiro drop está um bocado fraco. Então se calhar vou pôr aqui mais uns drums, vou pôr aqui um sintetizador a combinar com este. Estão a perceber? E ao olharmos para, sei lá, se quiserem chamar a big picture, não é? Olharmos para a big picture, conseguimos ter uma noção muito mais clara do objetivo que queremos para a nossa música. Portanto, eu espero que isto vos tenha ajudado. Se tiverem algumas dúvidas ou sugestões para os próximos vídeos, por favor, deixem nos comentários. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Boas produções e até breve.